A aplicação de fatores de equivalência e de correção em insumos farmacêuticos na manipulação magistral pode gerar muitos questionamentos técnicos. Muitas destas dúvidas já foram esclarecidas pela professora Agnes Salobrenha nos 2 primeiros vídeos desta série. Neste terceiro vídeo, eu, Lincoln Cardoso, farmacêutico e professor, vou explicar os critérios de aplicação de fatores de correção na manipulação de fitoterápicos com extratos vegetais. Ficou curioso? Quer saber? Os extratos vegetais concentrados e padronizados são as matérias-primas mais empregadas atualmente na manipulação de preparações fitoterápicas magistrais. E isto é muito bom, porque o uso de extratos vegetais otimiza o processo farmacotécnico de manipulação magistral e melhora o perfil farmacocinético do medicamento fitoterápico. O maior beneficiado neste processo é o paciente, que recebe e faz uso de um produto com qualidade, segurança e eficácia assegurados. As principais formas extrativas disponíveis para o setor magistral atualmente são os extratos fluidos na proporção de 1:1, as tinturas nas proporções de 1:5 e 1:10, extratos secos concentrados, geralmente nas proporções de 2:1 a 20:1, e os extratos secos padronizados quanto ao teor percentual do marcador fitoquímico. Os extratos têm sua concentração inicialmente estabelecida pela relação droga-extrato. Trata-se da quantidade de massa de droga vegetal empregada para obter um determinado volume de extrato após o processo extrativo. Veja este exemplo. 3 kg de droga vegetal são empregados para obter 3 litros de extrato fluido na proporção de 1:1. Essa proporção indica que nos 3 litros do extrato obtido estão contidas todas as substâncias fitoquímicas solúveis que antes constituíam os 3 kg da droga vegetal extraída. Eliminando o solvente de extração deste extrato fluido, neste exemplo, obtemos aproximadamente 33,3% de resíduo seco, que equivale a algo em torno de 1 kg do extrato concentrado na proporção de 3:1. Ou seja, foram necessários 3 kg da droga vegetal para a obtenção de 1 kg do extrato seco concentrado. Para a obtenção de 1 litro de extrato fluido, é necessário 1 kg de droga vegetal para a extração. Considerando que todas as substâncias solúveis da droga vegetal passam para o extrato fluido após a extração, podemos afirmar que esta solução extrativa encontra-se na proporção de 1:1 em relação à droga vegetal extraída. Matematicamente, isto pode ser demonstrado assim. Considerando que o extrato fluido encontra-se na proporção de 1:1 em relação à droga extraída, 1:1 é o mesmo que 1 dividido por 1. Isto equivale a 1, que na regra de fração corresponde a 100%. Por isto, podemos afirmar que o extrato fluido consiste em uma solução extrativa a 100%. As tinturas são soluções extrativas mais diluídas e, portanto, menos concentradas do que os extratos fluidos. Observe que uma tintura na proporção de 1:5 corresponde a um extrato que contém 20% de concentração de ativos fitoquímicos. Já uma tintura na proporção de 1:10 contém apenas 10% de teor, sendo, portanto, ainda mais diluída. Os extratos secos padronizados são obtidos a partir de extratos secos concentrados. Estes, após submetidos a métodos quantitativos de doseamento, têm seus teores percentuais de marcadores quantificados e padronizados. Como exemplo, considere o extrato seco padronizado de castanha da Índia. De acordo com a literatura, este extrato deve ser padronizado em pelo menos 16% e, no máximo, em 20% de glicosídeos triterpênicos calculados como ecina anidra. E a dose usual, estabelecida por estudos farmacológicos, deve variar entre 32 e 120 mg de ecina anidra, de acordo com a literatura científica e a legislação sanitária vigente. Aqui podemos observar a forma ideal de prescrição do extrato seco padronizado de castanha da Índia. Nesta prescrição, são indicados os nomes popular e botânico da planta e a informação de padronização do extrato seco a ser utilizado,
Deste modo, podemos concluir que a dose prescrita está de acordo com o que está estabelecido na literatura e na legislação. Entretanto, na grande maioria das vezes, os profissionais prescritores não emitem as prescrições de forma ideal. Muito pelo contrário, estes profissionais tendem a prescrever escrevendo o mínimo possível e, com isto, omitindo informações importantes para o devido aviamento da prescrição. Como neste exemplo, que demonstra a forma mais comum de prescrição de fitoterápicos pelos profissionais. Por isto, compete ao farmacêutico magistral conhecer muito bem os extratos secos padronizados de referência e os extratos disponíveis no seu laboratório. Só assim poderá decidir se aplica ou não fator de correção para ajuste de dose. Considerando uma prescrição de forma ideal, na dose de 300 mg por cápsula de extrato seco de castanha da Índia, padronizado em 20% de ecina anidra, e que a farmácia tem este extrato disponível no laboratório, não é necessário aplicar fator de correção. Basta efetuar os cálculos farmacotécnicos convencionais para se concluir que serão necessários 18 gramas deste extrato para manipular 60 cápsulas contendo o equivalente a 60 mg de ecina anidra em cada uma. Mas se porventura a farmácia tiver à disposição somente um extrato padronizado em 2,5% de ecina anidra, aí sim será necessária a aplicação de fator de correção. Esse fator deve ser calculado como a razão entre o teor do extrato seco padronizado de referência, neste caso 20%, pelo teor do extrato disponível na farmácia, ou seja, 2,5%. Fazendo o cálculo, encontra-se o fator de correção equivalente a 8. Este fator, aplicado à dose prescrita, resulta na dose a ser considerada de 2.400 mg por cápsula para a utilização deste extrato a 2,5%. Deste modo, considerando a dose por cápsula corrigida para 2.400 mg de extrato a 2,5% de ecina, cada cápsula terá uma dose equivalente a 60 mg deste marcador. Outro exemplo interessante e bastante comum envolve a manipulação de extratos contendo isoflavonas da soja. O termo isoflavonas se refere ao grupo marcador fitoquímico. Este é um caso onde a dose é geralmente prescrita em termos de substâncias ativas e não do extrato seco padronizado. Este exemplo demonstra a forma mais comum de prescrição pelos profissionais: isoflavonas 40 mg por cápsula. Neste caso, é necessário utilizar um extrato seco de soja padronizado em isoflavonas, aplicando o fator de correção necessário para atender à dose prescrita. Considerando um extrato seco de soja padronizado em 40% de isoflavonas totais, o fator de correção a ser aplicado é de 2,5 sobre a dose de isoflavonas prescrita por cápsula. Outro exemplo bastante comum envolve o extrato seco de Garcinia. Este extrato seco geralmente é padronizado em 50% de ácido hidroxicítrico. Entretanto, as doses posológicas são estabelecidas em termos de extrato seco e não do marcador fitoquímico. Portanto, não se aplica fator de correção ou mesmo de equivalência na manipulação de fitoterápicos com este extrato. Eu acredito que em breve serão estabelecidas novas normas sanitárias aqui no Brasil que regulamentarão a equivalência de fitoterápicos. Com isto, teremos novas regras para a manipulação e fabricação de fitoterápicos a partir de extratos secos padronizados. Isso vai orientar melhor a tomada de decisão quanto ao ajuste de teor para correção de doses. Enquanto isto, temos que manter nossa atenção para a identificação dos casos que precisam de correção. E então, estas informações contribuíram e agregaram valor para o seu trabalho? Se você gostou, clique no botão gostei aqui embaixo e inscreva-se no nosso canal. Seus comentários e compartilhamentos também são muito importantes para que possamos continuar o nosso trabalho de divulgar o conhecimento farmacêutico. Muito obrigado pela sua audiência. Eu espero você nos próximos vídeos do canal de conhecimentos farmacêuticos Farmacosofia. Quer saber?